Vamos aqui em mais uma gravação do Ligo Flow Podcast. Hoje a gente está recebendo o Vitali aqui conosco, falando um pouquinho dele, um profissional que une tecnologia, educação, cultura organizacional e transformação humana. Gente, demais. Eu estava conversando um pouco com você e eu falei, unir essa questão de tecnologia, digital e transformação humana é demais. A gente vai querer muito ouvir um pouco sobre a sua trajetória, Vitali. E mais do que tudo nesse momento, obrigada por aceitar o convite do Ligo Flow para essa gravação que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa e proveitosa para todo mundo que está assistindo a gente em casa. Eu que agradeço demais o convite. Espero corresponder a todas essas expectativas de vocês. É um bate-papo, então não tem como não responder às expectativas. O bate-papo de sexta, falando de tecnologia, falando de aceleração digital, de marketing, de treinamento e de transformação humana, não tem como não ser bom, né? Exatamente. Não, acho que não, vocês têm que assistir. Que bom, vamos lá. Bom, você passou por muitos anos formando profissionais na Impacto. Sim. Né? Quero até que você conte um pouquinho pra gente da Impact e para quem está em casa ouvindo. O que mais mudou nas pessoas ao longo dessa evolução para você, quando você olha e pensa em tecnologia e pessoas? Ué, já começa assim, né, na canela. Eu acho que eu preciso pensar na trajetória, né? Eu acho que tudo que eu vi no universo de treinamento, eu aprendi muito na Impacta, porque eu entrei lá em 99 e saí em 2011. Nossa! E para empreender, e fiquei durante mais de 30 anos empreendendo. 20 e poucos anos, né, porque era concomitante ainda. O que eu vi? A forma como eu vou falar algumas instituições, porque não todas são honestas assim, olham o ser humano do ponto de vista empático, mas do ponto de vista prático. Eu preciso que a pessoa saia da sala de aula sabendo o que falar numa entrevista, como demonstrar o que aprendeu e ser capaz de praticar em casa, porque na aula você está com o professor, então eu vi que o que mudou nas instituições por onde eu passei, como aluno e como professor, é que algumas estão muito conectadas com o aluno, estão preocupadas com o aprendizado, mas algumas estão só com o ensino. Então o método de ensino passa a ser mais importante do que o aprendizado. E isso daí degrada a qualidade das pessoas, porque você vai para o mercado, o que a gente mais vê hoje no mercado? A gente vê pessoas despreparadas saindo da faculdade com diplomas, né, e não conseguindo performar. Sim. E isso gera uma baita de uma ansiedade, um problema aí, os burnouts todos que estão acontecendo, em volumes absurdos, nunca vistos, né, acho que anteriormente. E acho que não é uma questão geracional, tá? Porque eu tenho acompanhado, eu sou aluno hoje, né, de outra instituição também que está preocupada com aprendizagem, e foi está sendo uma baita numa experiência, né? Mas é a preocupação das empresas, porque escolas são empresas, das empresas com os métodos de ensino, com o jeito como eles validam o conhecimento, e eu acho que tem menos prática do que deveria ter. Esse é um ponto super importante, prática, porque eu também trabalho nesse mercado de desenvolvimento, treinamento, mas não é só de tecnologia, muito mais voltado para comportamento. Tanto aqui no Ligo Flow, que é o nosso trabalho, né, mas quanto o meu desafio corporativo que eu tenho hoje. E muitas vezes, assim, a área comercial, que é quem a gente atende, a gente inclusive trabalha no mesmo segmento, né, que é o B2B, eles reclamam muito que não tem prática. E o mercado, ele fluiu para um lado digital. Então, as grandes plataformas que atendem as grandes empresas, elas são todas digitais, os grandes treinamentos são digitais. E a prática, ela está ficando cada vez menor. Só que a área comercial, principalmente, que é o que eles têm as maiores dores, eles entendem prática apenas como a presença física ali, né? Então, qual que é o desafio? É uma dúvida até genuína minha mesmo. Qual que seria o desafio
de driblar essa necessidade dessa presença física que é cada vez mais complicada, com a prática que você fala, num ambiente em que com tanta tecnologia a gente não tem nem mais budget para fazer tanto treinamento presencial. Não sei se eu fui muito... Não, acho que ficou fácil. Eu vou te falar o seguinte, antes de entrar no time da Taking, né, eu vinha de uma experiência empreendendo na área de agilidade. Eu tinha uma agência, uma empresa de agilidade, né? É uma consultoria exclusiva para promover a transformação ágil nas empresas. Então eu fiquei só de agilidade eu tô de 2007 até agora, né? Então nós estamos falando de quase 20 anos aí. E 19 anos, para ser mais exato. O que eu vi? Até a pandemia, o presencial, ele fazia uma diferença enorme, porque principalmente quando você está ensinando práticas, métodos, modelos de gestão, você precisa que eles vivenciem. Então você precisa que a pessoa entenda o que é. Nós vamos ensinar Scrum? Vamos. Como é que faz, como é que planeja, por que isso é assim, né? Então, a gente ensinava isso na prática com games, com dinâmicas, muito específicas, que a pessoa conseguia ensaiar dentro desses treinamentos, né? Os treinamentos de Scrum, Kanban, a maioria deles durava 2 dias. Sim. Né? Não Me muito lembro mais eu que isso. fazendo, inclusive, no presencial. O que mudou com a pandemia? Na pandemia, a minha empresa perdeu, já de cara, 90% do faturamento, porque eram 100% presencial. Sim. E eu tive que me reinventar, junto com meus sócios, para a gente conseguir construir o modelo digital. Nesse modelo digital, a gente teve a ideia de construir um game onde você fazia com que os times, mesmo no online, mesmo usando ferramentas, Miro, Mura ou qualquer ferramenta assim, esses painéis, né, de compartilhamento, eles conseguiam discutir, porque a essência não mudou. Você não aprende o que você não discute. Você não trabalha direito sobre o que você não entende. Então a gente promove essa conversa, esse círculo de trocas, né? Lógico que as plataformas também disponíveis, elas melhoraram muito, né? Então hoje você tem todas essas ferramentas, né, corporativas, o Teams, o Zoom, o próprio Meeting do Google, todos você consegue separar as pessoas em sala, promover compartilhamento, né? Criar comunidades inteiras em torno daquilo. Então fica mais fácil. O que mudou? Para mim, é a capacidade do ser humano de abstrair o ambiente e continuar sendo humano e conversando e trocando e não tendo vergonha de levantar a mãozinha lá no Teams quando ele tem dúvida. E acho que também até essa questão da atenção, né? Porque quando você está... Agora, na verdade, a gente está voltando um pouco pro presencial, né? Acho que todo mundo começando essa dinâmica de novo, de ter esse momento... né? Mas você tem meio híbrido. Meio híbrido. E eu acredito muito que esse aprendizado ali junto, você é muito mais efetivo do que, às vezes, a pessoa que está ali no treinamento online, ela se dispersa muito fácil com o celular, com alguma coisa que toca na casa, no ambiente que ela está. Você acha que isso é algo que vocês sofreram também nessa adaptação? No mundo eu acho que falando no status nosso atual, né? Eu acho que não. Não? Eu vou te falar por quê. Eu cansei, eu dei muita aula. Pra você ter uma ideia, só na Impacta, eu treinei mais de 20 mil alunos. Nossa. Só eu, eu pessoalmente. E... as interrupções, as distrações que acontecem, as distrações humanas, continuam sendo as mesmas. O cara tá lá na sala de aula, mas ele tá
no celular. Tá. Ele tá acessando o e-mail, ele vê lá uma bucha lá na empresa dele, ele pede licença, professor, eu vou ali e já volto, e não volta. Volta depois de 3 matérias para frente. Tá. Aí, isso acontecia há 20 anos atrás. Igual. O que eu vejo que existe hoje. Hoje, as empresas, e aí generalizando, me desculpem as que não fazem isso, mas a maioria faz. Você treinar um funcionário é um investimento. E ponto. Não tem discussão sobre isso. Verdade. Então, treinar um funcionário para ele continuar na sua empresa, performando, capacitado, com segurança do que ele está fazendo, é investimento para a empresa. Mas aí, as empresas elas têm um certo medo, e é um medo que, lá, se eu não me engano, foi Ford que falou isso, né? Se você acha que a educação é cara, experimente a falta de educação, né? É isso, né? Isso vale para o corporativo. O pior do que você ter um funcionário que você treina e vai embora é você não treinar um e ele ficar, né? Assim, é um problema isso. Né? E acho que o grande desafio da gente é as empresas levarem a sério os momentos que precisa desligar o funcionário da função e deixar ele se dedicar a aprender. O que eu vejo hoje, né? Vou dar um exemplo. Nós somos parceiros de um monte de empresas, plataformas, etc. E nós taking, né? Sim. A gente se preocupa muito quando a gente fala, por exemplo, precisamos que as pessoas se certifiquem para que a empresa tenha o certificado de capacitação e que ela consiga se tornar parceira de uma determinada marca. Não vou falar as marcas aqui, lógico, mas é isso. E o que a gente faz? A gente adota como política da empresa. As pessoas que se dedicarem, elas vão lá, se auto-inscrevem, e as pessoas que se dedicarem e conseguirem tirar certificações para ajudar a empresa também a se certificar como pool, elas ganham uma bonificação no salário, né? Então a gente não atrapalha o cara, a gente estimula o cara. Nossa, que bacana. E isso é uma política da empresa, isso para qualquer tipo de ensino. Muito legal. Uma coisa tão interessante, a gente tinha uma discussão uma vez sobre isso. Falei, no nível que a gente está, com o excesso de informação que a gente vive, de verdade, eu acho que, para mim, o burnout está tão relacionado com esse excesso, que às vezes eu acho assim, que tem dias que eu acho que eu vou surtar, não aguento mais tanta informação. Eu cheguei a iniciar essa conversa porque a gente não incentiva o colaborador, estimula ele a realizar o desenvolvimento dele, a capacitação, muitas vezes, né? Aí, em vez de ser obrigatório, porque se fala muito em obrigação, e tem 2 vertentes, uma coisa é o estímulo, que aí pode ser uma bonificação, uma premiação, um reconhecimento, né? Que isso não deixa de ser uma gamificação também, na minha visão. E o outro lado é o autodesenvolvimento, ele querer fazer. E essas 2 coisas, que muitas vezes ele não quer. A gente ouve muito nas empresas, nossa, eu promovo tantos treinamentos, quando você vai ver a adesão, ela é baixíssima. Sim. E dos executivos também, tá? A gente não está falando só da linha de frente. Ela é baixíssima. Então tem a questão do autodesenvolvimento, dele ter interesse. Mas muitas vezes a falta de interesse dele é por excesso das outras coisas, que é o tempo que ele disponibiliza. E aí o estímulo entra para apoiar. Só que muitas empresas ainda acham que tem que ser obrigatório, entendem que tem que ser a vertente obrigatória. Então acho que isso que você traz do estímulo é sensacional. Tem a ver com o papel da liderança, que eu acho que a liderança e executivo, sim, o gerente, o coordenador, não importa a esfera que ele trabalha dentro da organização. Um líder de qualquer ordem, ele tem que ter como princípio o seguinte: se você não deixa um slot de tempo para o cara se organizar, para o cara estudar, para o cara ler, e tem que ser no tempo dele. Eu sou um cara que eu não consigo ler, por exemplo, de noite. Mas eu de manhã, eu deixo um espaço na minha... Sim. Eu tenho um espaço na minha agenda que é reservado para aprender. Todo dia eu aprendo. Fantástico. Alguma coisa. E você sabe qual é o ponto? Isso independe de você ter chefe ou não, de você ter uma liderança que apoia ou não. Isso é uma determinação sua. Porque a gente só tem... A única coisa que deixa todo mundo exatamente igual é o tempo. É o tempo. É a única coisa que todo mundo tem 24
por dia e acabou. 24 horas por dia. Todo mundo Mas tem. essa é uma disciplina e um hábito bom que você Agora, é lógico... colocou no teu dia a dia. E aí entra outra coisa, disciplina, né? Disciplina você não nasce do nada. Não. Você precisa ter exemplo, você precisa ter estímulo, né? Isso precisa vir e precisa ser construído com o tempo. Eu falo... Os meus times, né, os times que eu lidero e tal, sempre eu dei esse espaço para eles. Eu sempre me preocupei com o biorritmo, sabe? Bom, eu gosto de gente, para começar por aí, né? Então, o biorritmo, eu sempre respeitei muito isso. Eu aprendi muito cedo o que era o biorritmo, né? Que as pessoas... Tem gente noturna, tem gente diurna, tem gente vespertina, e é isso aí. E eu não julgo. Então, eu vou contar aqui, não vou falar os nomes, mas eu vou contar. Eu tenho funcionário hoje, no meu time, que adora cozinhar. E aí surgiu a oportunidade dele fazer um trabalho social muito lindo numa ONG que ensina panificação. Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, eu preciso fazer esse curso porque eu adoro, eu quero aprender a fazer esses pães e os chefes lá, não sei se é chefe na padaria, padeiro, sei lá, não sei, né? Eles são internacionais e eles vieram e eles fazem tudo, é tudo de graça, todo mundo é de graça, nem eles pagam nada e nem Olha que bacana. É uma ONG, depois se alguém quiser procurar aí, tem uma ONG nessa área aí de panificação. E ele me pediu, eu posso trabalhar? O curso começa 14h e vai até às 19h. Eu posso trabalhar nesses intervalos? Eu falo, desde que você não morra de trabalhar, pode. E ele tá lá, faz 3, 4 meses que tá fazendo super motivado, todos adorando. os dias. De segunda a sexta ele sai, meio-dia, ele almoça e vai pra padaria lá fazer o pão dele. Tem uma coisa muito legal no que você fala e que eu admiro muito hoje nas pessoas que conseguem, e eu gosto de ser assim, que é você não é multitarefa, é você ser plural nas coisas que você faz. É ter o plano A, B, C, que eu não digo nem que é plano, você ter outras coisas para você fazer, que nem o teu dia a dia. Se você trabalha numa empresa, a gente tem o mundo corporativo, o Ligo Flow, a gente está no mundo corporativo, a gente tem o Ligo Flow, aí a gente tem coisas paralelas, cada um tem seus hobbies paralelos, e isso é incrível, isso inclusive é uma combinação de coisas que traz uma criatividade maior até para o aprendizado. Então você está estimulando isso também, né? Porque eu entendo isso, porque eu passei por isso, eu tive lideranças boas. Eu tenho hoje... Exemplos, né? Hoje, na própria Taking, tá? Eu não é fazer propaganda nem puxação de saco aqui, mas eu tô há 5 anos na Taking. Pode fazer. Eu tô há 5 anos na Taking. O CEO da Taking, o Marco, ele é um cara... Eu era dono de uma empresa, ele foi lá conversar com a gente e tal, ele falou... O resumo da ópera, ele queria trazer a gente, os meus sócios não queriam, eu vim sozinho. Não me arrependo um único instante. Por quê? Porque nos últimos 5 anos eu realizei mais sonhos na minha vida profissional e pessoal do que eu consegui fazer a vida inteira sendo empresário. É um cara que estimula isso na gente. Eu sou diretor de inovação, né? E de produto. A empresa não era uma empresa de produto. Hoje nós temos 2 produtos que são, assim, na área de IA e tal, e que fazem, assim, toda a diferença para a empresa e estão fazendo diferença para o mercado. Então, a diferença, né, o que acontece de fato é lideranças humanas conseguem trazer gente boa. Eu quero falar e conseguem manter as pessoas. Eu quero puxar esse gancho, que você é esse cara de transformação digital e transformação humana. Como que você olha isso, quando você vê isso que você aplicou na empresa e olha para as grandes que você já atendeu, porque você já atendeu muita empresa, como que você enxerga que as empresas poderiam
trabalhar uma transformação cultural nisso, porque isso é cultura, né? Você deu, eu trabalho em multinacionais, é minha 6ª multinacional, e cultura é uma coisa difícil de você conseguir mudar já na empresa para poder descer ali pro teu, pro líder, tá? Para que ele tenha essa relação humana genuína, porque eu falo que falta muito isso hoje em muita liderança. Falta muito em todo lugar. Exato. Né? Não só nas empresas, no mundo, assim, no universo, tem pessoas que não têm a menor empatia com outras pessoas. Assim, é um negócio, né? A gente vê cada absurdo aí. Mas assim, pensando no mundo corporativo, né? Pensando em liderança, quando a gente fala com... Eu gosto de falar muito com os donos da bola, né, os donos das empresas, porque o meu livro, que eu comentei um pouco antes de vocês, ele vai falar muito com isso, é uma provocação direta, são caneladas e caneladas, assim, nesse sentido. Por quê? Porque é o seguinte, o que é uma empresa, se não um motor de geração de capital? Que tipo de capital? Só existe o dinheiro? Não. Tem o capital intelectual. E quem é que produz capital intelectual? É o ser humano. Né? O ser humano que funciona como uma poupancinha lá, né? Se você não investe no ser humano, o que vai acontecer com esse ser humano? Vai minguando. Não, você vai gastando o que ele tem. Então eu entro bom na empresa e eu vou sendo exaurido. E quando eu esvazio, aí eu sou um cara não performático suficiente e vou embora. Então, assim, quando uma empresa perde capital humano, ela está perdendo o dinheiro dela. Porque a gente tem que falar que dói no bolso, senão não faz sentido, né? Ela está perdendo o dinheiro dela. É verdade. E ela está perdendo um capital, que é o capital intelectual. Porque essa pessoa, ela vai esvaziar, mas ela não esvazia o conhecimento. Ela pode esvaziar a energia. Ela pode esvaziar a autoconfiança. Ela pode esvaziar a capacidade de discernir, porque a gente entra nos parafusos absurdos na vida. Todo mundo, né? A vida é uma roda gigante, né? Sim. Você tá aqui, é uma roda gigante. E acho que o desafio para um executivo, eu não gosto nem de falar executivo, eu gosto do líder, porque líder é diferente. Líder é outra coisa. Liderança não depende do cargo. Está em qualquer camada, né? Liderança primeiro, não existe liderança de alguém. Ninguém segue um líder que não faz o que fala. Walk the talk, né? Ninguém segue um líder que não faz o que fala. Se você não faz o que você fala, meu amigo, você, além de ser um falsier, você ainda vai ser falado nos corredores da empresa. Porque a rádio, né, corredor ali, ela funciona melhor. Aliás, a cultura é exatamente ali que mora, né? Mora onde ninguém vê, né? Onde ninguém está olhando, onde ninguém está prestando atenção. Sim. A cultura não é quando você senta na sua mesa, bonitinho, arrumadinho. Aquilo ali não é cultura. A cultura não é o que a gente fala, né, no nosso PPT institucional. Né? A cultura é o que acontece na cozinha, na copa, no banheiro, né? Na sala de reunião, quando está a porta fechada. Ali a cultura acontece. E o líder precisa ser alguém que viveu ou vive o dia a dia. Eu venho de uma vertente que é o Management 3.0. Estudei Management 3.0 lá em 2010, achei uma bobeira, porque eu era, naquela época, dono de uma empresa e eu achava tudo muito frufru. E em 2017, eu me deparei com um amigo da época que falou assim, cara, eu tô indo fazer um curso de Management 3.0. Aí eu falei, mas isso daí é uma bobeira. Eu comprei o livro, eu achei uma bobeira, um negócio infantiloide. Aí ele falou, não, porque, você tem que ver, porque a gente, é liderança moderna, é a gente liderar pro ano 3000, porque conectar. Mas a frase que me pegou,
mais gerenciamento, mais gestão e menos gerente. Aí eu falei, hã? Oi? Eu vou lá fazer. Era um curso relativamente barato até. Fui lá fazer. Cheguei lá. A minha professora, né, a instrutora, uma pessoa falava calmo. Eu falei assim, eu vou morrer de tédio nesse curso. Aí eu fui entendendo esse negócio você não precisa gritar, você não precisa falar alto, você não precisa gesticular. Apesar de eu ser italiano, eu gesticulo, caramba, e falo um palavrão também. Tô me policiando. Né? E assim, eu fui aprendendo, né? Então você tem modelos de delegação. Você não pode delegar tudo para todo mundo o tempo todo. Não é na mesma intensidade. Sim. Né? Delegar depende de autoridade e de capacidade, então você precisa equilibrar isso daí muito bem nas balanças, porque se você não tiver a capacidade, não adianta eu pegar uma criança lá e falar assim, olha, você criancinha, vai agora cuidar aqui de fazer a comida, né? Não, ela vai se queimar, vai derrubar tudo. Sim. Então assim, eu aprendi isso lá no Management 3.0, então mais gestão com menos gestor. E por quê? Porque a gente não gosta de gestor, hierarquia, né? Somos anarquistas? Não, é porque o papel da gestão com aquela capa de poder que ele tem, ela maquia a qualidade humana que você tem. Todo mundo que tem os pequenos poderes, né? Todo mundo que exercita o seu poder de autoridade acaba massacrando a sua autoridade humana. Ninguém tá assim, a maioria das pessoas não querem mais isso, não aceitam mais. Aí você começa a ver uma mescla aí da nova geração, que ela não quer ser agente, não quer ser líder, não quer ser, porque não quer isso para a vida dela. E você vê a gente ali no meio, né? Todas as idades, todos os gêneros ali misturados e uma grande dificuldade de aceitar esse modelo. E aí vem a tal da vulnerabilidade, do líder humano. Sim. E a gente consegue perceber o líder quando ele está sendo vulnerável, porque ainda tem essa questão da cultura, tá? Às vezes a cultura fala, o líder é vulnerável, o líder é empático e tal, só que na prática aquilo não soa natural. As pessoas meio que forçam ali como se fosse um framework. Vou ser empático, vou ter vulnerabilidade. Até isso a gente percebe com o nosso líder no dia a dia. Então essa vulnerabilidade real, você ser quem você é, por trás dessa capa, é isso que está transformando a liderança hoje. E é isso que as novas gerações, inclusive, estão esperando. Elas querem isso e elas não conseguem se espelhar na gente por conta desse modelo que você falou. Pelo menos é uma visão que eu tenho. E isso entra muito, de novo, na parte humana, né? Muitos líderes, eles acham que eles são e não que eles estão. Certeza. Eles não sabem. Mas exatamente. Só o líder, o cara que acha que ser... a gente falou que tem uma amiga em comum, eu vou citá-la aqui, que é a Paola. Por favor, que a gente ama, né? Paola! Eu vou falar isso. E ela faz uma provocação numa das palestras dela, que ela fala muito do... Quem é você? Como que você consegue se apresentar sem o seu crachá? Quem é você? Ela já fez isso conosco. Quem é você? Eu sempre fui... Sempre não, né? Porque de 2007 para cá eu tenho 54, então 20 anos eu ainda tenho. Né? Mas há mais ou menos, né, quase 20 anos, eu me vejo um profissional agilista. O agilista é o profissional humano. Tá. Ele traz, e isso daí até, inclusive, acaba sendo pauta de chacotas no mercado, porque você tem os profissionais pragmáticos, né? Os gestores, gerentes de projetos tradicionais, nada contra, hein? Eu adoro PMI, love you, né? Mas os gerentes de projeto, os profissionais, eles tinham essa
carapaça, Sim. né, essa armadura. Aí chega os caras falando assim, galera, vamos fazer uma retrospectiva, vamos ver as lições aprendidas, vamos fazer uma retrofan, né, tal. E aí, esse gerente de projeto, ele foi perdendo espaço porque ele tinha o poder, a autoridade, a outorga da empresa para cuidar do dinheiro, para cuidar das pessoas, contratar, demitir, aumentar, não sei o quê, mas ele não tinha a liderança. E aí você pega o conceito do líder servidor, né? O Scrum Master, o Agile Coach, o Agilista, isso me encantou de um jeito, porque eu era um gerente de projeto tradicional, tá? Tá. E eu servi o exército, então eu também era meio militarzão. Meio... tal. E aí você começa a enxergar e testar. O que eu falo que faz um bom líder ou uma boa liderança, né, é você ser aberto para a experimentação. No Management 3.0 tem uma matriz que é não é nem uma matriz, ele é um painel onde você tem 3 colunas, né? Você tem a coluna da falha, a coluna do sucesso. Sim. E a coluna da experimentação. Aí você fala, mas se eu experimento eu não falho? Falha. Mas toda vez que você experimenta, você aprende. Quando você vai para o caminho de manter as coisas muito ordeiras, muito sempre do mesmo jeito, né? Você entra numa zona de conforto, sempre fiz assim, aquela síndrome de sim, Gabriel, né? Nasci assim. Nasci assim, né? A gente ouve muito isso. É muito isso. Sempre fiz assim, tenho 50 anos, eu já fiz, eu cheguei onde cheguei. Isso é uma besteira, porque você acaba... Quando você faz tudo sempre do mesmo jeito, sempre vai dar o mesmo resultado. Aí você vê esses líderes brigando, falando assim, a gente não consegue superar as metas, a gente não consegue sair desse número, né? E o cara que experimenta, ele tá mais preocupado em achar caminhos para chegar lá, para alcançar a meta. Nem sempre ele bate a meta, nem sempre ele alcança o objetivo, mas ele sempre aprendeu. Mais do que o cara que faz sempre do mesmo jeito. E tem o cara que faz errado sabendo que tá fazendo errado, né? Tá cheio de líder assim também. Eu vou fazer assim porque desse jeito aqui ninguém vai descobrir tão cedo. Você me trouxe uma coisa tão interessante. Eu ouvi, eu não lembro o nome da pessoa que realizou uma palestra, não foi para mim, mas ela estava me contando no almoço, que ele fala muito de IA. Aí ele fala, é uma pirâmide que ele fala de tudo que a IA entrega aqui, de tecnologia, e todo o lado do humano aqui, que está entre nós, e que a IA não vai poder dominar nunca. E ele fala sobre o seguinte, ele falou, o que eu sei hoje, são os conhecimentos que você sabe que você domina, né? Você é agile coaching, etc, tal, trabalha com treinamento, tal, aceleração digital. O que eu sei, o que a gente domina. O que eu sei que eu não sei são as coisas que você entende que precisa aprender. As oportunidades, mas que você domina. Mas que fazendo esse corte, a grande oportunidade está. O que eu não sei, que eu sei, que aí está a oportunidade de você explorar o máximo do seu potencial. É uma viagem, mas é muito interessante. Não é viagem, não. E o que eu não sei, que eu não sei. O que eu não sei, que eu não sei, está aí. Depende muito da sua atitude de aprendizado. Você está fazendo muito isso. O quanto você se abre, ou você tem escutativa e você quer de fato aprender. Porque tem um mundo de coisas para a gente aprender. E o aprendizado reside nessa segunda camada do que eu não sei que eu sei, o que eu não sei, o que eu não sei. Eu ouvi isso achando que viagem, eu fiquei tentando entender, mas depois para mim ficou muito claro. Mas não é viagem. Depende da atitude de aprendizado que a gente tem hoje, né? O estímulo, eu entre outras coisas que eu fiz na vida, né, eu sou um cara que estuda muito. E uma das coisas que eu fui estudar, quando eu entrei nessa linha de, cara, eu preciso entender ser humano e tal, eu fui fazer coaching. Tava meio que na moda, assim, né? E eu fui mais pela curiosidade de entender, porque eu tinha um amigo que foi fazer e que mudou
comportamentalmente, ele ficou melhor. Eu falei, pô, eu quero fazer isso aí, quero ficar bom também nessa linha. Mas olhar um pouco mais pro comportamento, entender comportamentos, gatilhos, essas coisas, né? E aí fiz uma formação completa numa instituição. Depois, achei que tinha muita coisa ali que eu falava, puta, isso daqui legal, né? Eu li os livros e tal, estudei, eu sou coach executivo formado e tal. Aí, eu falei, vou tirar a prova dos 9, vou fazer outra formação em outro lugar. Aí eu fiz em outra escola. Tá. Tudo de novo. Aí eu vi que realmente, apesar de serem métodos, lembra? Método, cada um tem o seu, né? Sim. As escolas são assim. Tava todo mundo falando mais ou menos a mesma coisa e fazia muito sentido. Aí eu falei, tá bom, então fiz coaching aqui, fiz coaching ali e fui fazer PNL em outro lugar. Aí eu falei, tá bom, entendi. Comportamento humano é a linguagem de programação mais difícil da gente dominar. Porque eu sou designer, marketólogo, né? Me formei em marketing e fui parar na tecnologia, desenvolvimento de software e tal. Eu vou falar isso aí porque você ia me perguntar, agora eu vou fazer um spoiler. Mas que eu falo que eu entrei por ódio, né, na tecnologia. Você falou que marketing é por amor e não... Tudo é por amor. Agora eu estou tudo por amor. Ele Mas trabalhava com marketing e entrou na tecnologia. Eu tinha uma agência de publicidade, né, e digital, já naquela época era web, a gente não chamava de digital, hoje que é digital. E eu tinha que entregar um projeto e os desenvolvedores falando, mas isso aí não dá, isso aí não dá, isso aí não dá. Eu me irritei e falei, eu vou fazer esse negócio aí eu mesmo. Vou eu mesmo aprender. E eu fui. Fui. E aí entrei e consegui fazer o que eu queria, do jeito que eu queria. Na época eu trabalhava na Impacta. Tá. Trabalhava para Adobe, porque eu fui... Trabalhei na mesmo período que eu trabalhei na Impacta, eu comecei na Adobe em 98, na Impacta em 99. E eu fiquei até 2008 na Adobe e até 2011 na Impacta. E aí, o que aconteceu? Eu falei, tá bom. Eu entendi que tecnologia é lógica. Lógica se aprende. Lógica, você não nasce com lógica. Você aprende. Mas comportamento humano é você programar as pessoas. Sim. Vai programar uma pessoa. Vai chegar lá e falar assim, qual é o jeito de programar as pessoas? É repetição. É você falar todo dia, muito bem, parabéns. Vamos tentar outro agora? Vamos tentar de outro jeito? Isso é liderar. Vamos fazer, e se a gente melhorar aqui? E se a gente melhorar lá? Mas senta junto e faz junto. Não é pergunta, e aí, você fez? E aí, tá pronto? Isso não é liderar. Isso não é liderar. Perfeito. Essa é a minha briga. A minha briga hoje, inclusive na Taken, quando eu vejo alguma atitude desse tipo, eu vou pra cima pra gente eliminar esses ruídos. Porque eu acho que existe muito claramente os ruídos organizacionais. As pessoas, você falou da nova geração, a gente meio que deixou, acho que no limbo essa resposta. Aí eu lembrei. A nova geração, a gente fala, né, do comportamento deles, que eles são mais despojados, que eles não querem assumir uma responsabilidade, ser um gestor, não sei o quê, mas tem muito a ver com os exemplos que nós damos, porque nós, dentro das empresas, o que a gente fala quando a gente está ali no limite já da paciência? Isso aqui é isso aqui é aquilo, né? Você vai ser diretor, você vai ver, um dia você vai ver como é que é difícil. E aí você assusta a pessoa. Pessoas que a gente trabalha muitas vezes, né? Pro seu liderado. Exatamente. O cara tá lá sofrendo, fazendo uma atividade que você provavelmente já passou por ela e já fez e já sabe como sair do outro lado, e aí você tá lá falando pra ele assim,
Você tá reclamando disso, você tem que ver quando chegar aqui, que vai ser mais difícil. E aí o cara fala, eu não quero chegar aí, porque eu já tô sofrendo agora. Ela vai levando isso no automático, Né? Impressionante. Muito, às vezes eu tô conversando com uma pessoa, você tem afinidade com pessoas da equipe, né? Você tem, aí você fica, não pode ser amigo da equipe, etc. E aí eu sou muito transparente, até demais, eu melhorei isso, mas às vezes quando eu vejo, estou falando, soltando algo assim, que eu tô tirando muitas vezes o sonho dessa pessoa. Eu tô frustrando essa pessoa no mercado de trabalho. E não é, faz parte do exemplo. Uma coisa é o exemplo que eu dou, mas se eu falo também, eu tô mostrando que ela não vai por esse caminho. E a gente faz. Faz, toda hora. E faz sem saber. Não faz, eu não acho que é maldade. Eu não acho que a gente... É um automático. É um piloto automático. A gente faz isso. Minha mãe já faleceu, mas ela era uma mãe tipicamente italiana, né? Então, ela era daquele... o comportamento dela era sempre assim. Não, vai lá fazer sim, porque você tem que aprender. Aí eu falo, mas tá difícil, né? Aquela coisa toda. E eu acho que mesmo que você até ache que a pessoa não vai chegar lá, a nossa obrigação como liderança é dizer, vai lá e tenta, vai lá e se esforça mais, vai lá e faz. Mas e se não der para ela ir sozinha, vai junto. Eu vou junto. Às vezes eu não preciso, né? Hoje, como executivo e tal, eu não preciso ficar até de madrugada numa virada de rollout, de projeto, de produto. Eu tô lá, eu vou junto. Eu não sou aquele cara que fica assim, então de madrugada vocês vêm? Então de manhã vocês me façam o relatório se deu certo. Não, tá lá. Isso às vezes, aí você tem que olhar para onde você quer ir. E eu levo a minha carreira, a minha vida pro lado ainda da humanidade. Ontem eu estava fazendo um treinamento... E essa é a sua confiança no time, com certeza. Não, total. Né? Mas eu faço junto, não é porque eu não confio no time. Eu faço junto... Pelo contrário, porque eu quero ser o cara que... Eu falo, nem que eu tenha que ir lá comprar uma pizza, eu vou. Mas pelo menos eu tô junto com eles, tô vendo a coisa acontecer. Sim. Eu acho que se tem alguma coisa que a gente pode deixar de mensagem aí pra liderança, que acho que a gente já deixou várias aqui. Várias. Né? Você pode ser julgado pelo seu círculo de pares, os executivos que não fazem isso, que não sujam mais a mão de graxa, que não vão fazer o gemba, né? Que não vão lá pro chão da fábrica, que não saem do tapetão e do ar-condicionado. Esse seu círculo, todos eles morrem, corporativamente falando. Todo mundo vai morrer mesmo, mas corporativamente falando. E a humildade, ela não tá em você ser humilde só quando você tá procurando emprego, porque você tomou um pé na bunda na empresa. Né? A humildade, ela tá em todo dia você reconhecer que você é mais uma pessoa formando uma cultura dentro da sua empresa. Se você não entende isso, o meu jargão na empresa é bom dia com alegria, boa tarde com alegria, boa noite com alegria, seja a hora que eu estiver entrando numa reunião. As pessoas ficam assim, às vezes 7 horas da noite tem uma reunião. Eu entro na reunião falando, boa tarde, boa noite com alegria, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Né? E aí tem gente que se incomoda, fala, ninguém fica feliz às 7 horas da noite numa sexta-feira. Eu fico, porque eu sou feliz porque eu tô vivo. Eu não fico feliz porque eu tô trabalhando, eu tô empregado, eu tô de férias, eu tô desempregado. Eu sou uma pessoa feliz porque eu acredito que a gente só vive uma vez, isso é uma crença. Eu acho que a gente só vive uma vez, a gente não tem segunda chance de causar uma boa primeira impressão, então... Para todas as reuniões, para todas as pessoas que eu conheço pela primeira vez, eu sempre tento levar o que eu sou de verdade, porque depois você não consegue corrigir. É muito difícil. É muito difícil você impactar positivamente as pessoas. E você sabe que essa era uma pergunta final, a gente está indo aqui pro final da gravação, e era uma pergunta que eu ia falar para você deixar para todo mundo, né? Então, eu vou te fazer uma última pergunta aqui, que está muito bacana o papo, pena que a gente não pode ficar mais tempo aqui, que tem
você deu assim grandes exemplos para as pessoas poderem levar, né, para a vida do que é a gente genuinamente lidar com o ser humano. Eu acredito muito em relacionamento, em networking. Acho que hoje aqui a gente, só conversando ali de início, a gente conhece várias pessoas em comum. Sim. Né? Outras pessoas aqui que a gente foi batendo papo e que se conhecem, o que é muito bacana. E eu queria que você deixasse aqui para quem está assistindo a gente, como que você enxerga o quanto o relacionamento ou o network podem transformar também as pessoas e a cultura dessas empresas todas. Eu digo isso porque você deu exemplos de projetos, né? Pessoas ali que acham que só trabalhando e fazendo dela tá ok. E cada vez mais que o mundo evolui, a gente vê que o que mais importa é o relacionamento. De forma genuína, né? Eu acho que antropologicamente o ser humano, se não fosse relacional, não existiria, só existiriam as árvores e os animais irracionais. A gente tem a chance de ser racional, é a chance, porque sabe lá como é que se explica, como é que a gente pensa e como que o pensamento da gente vai tão longe, né, nas coisas. Imaginar o que a gente imagina, porque tudo que a gente tem em volta da gente, vou puxar a sardinha, a brasa para minha sardinha, que sou designer, né? Então assim, não existe nada que não foi imaginado ao nosso redor, nada, né? Seja um produto, um serviço, né? Tudo é imaginado por um designer, né? E assim, o relacionamento, ele é natural, ele é da natureza humana. As pessoas são relacionais. Mesmo aquelas pessoas que dizem prefiro ficar na minha casa fechado, no home office, né? Eu sou um cara que a gente não... pra vocês terem uma ideia, na Taking, a gente tem... as lideranças têm 2 dias ali que tem que estar lá, mas por questões de agenda e de cadências ali e tal. Mas a gente não precisa ir para Taking, né? A semana toda. Eu, às vezes, vou a semana toda, porque eu gosto de gente. Eu gosto de gente, gosto de abraçar, gosto de beijar, gosto de conversar. Eu vou tomar 8.000 cafés por dia. Eu falo que quando eu tô presencial na empresa... Cafezinho, né? Também? Nós somos amigos do café. Mas então. no café que você faz o relacionamento. E aí, então, o que eu te digo a gente... O que as empresas precisam fazer? Primeiro, elas precisam acreditar de verdade no time que elas têm. Boa. Você acreditando no time que você tem, o ser humano tem desvio de comportamento, desvio de caráter, tem tudo isso. O ser humano é uma moedinha que tem os 2 lados, tem o lado bom e o lado ruim. Todo ser humano tem. É bom nisso, é ruim naquilo e os comportamentos estimuláveis, né? Quando você não tem o estímulo adequado, você vai indo mais para a sua natureza, né? Eu acho que as empresas precisam promover mais isso. Tá. A gente, pra vocês terem uma ideia, eu não sou o cara de cultura, people and culture lá da empresa, eu sou o cara de tecnologia, né? Que aliás a gente nem falou de tecnologia aqui. Pois Pois tava é. pensando nisso, vai ter que ter um próximo encontro, que eu fiquei cheio de perguntas aqui. Mas não. tomou um caminho muito legal sobre o humano aqui. Mas é interessante porque eu represento hoje na empresa uma área da mais pura tecnologia, que é a inteligência artificial. Os 2 produtos que eu falei para vocês são de inteligência artificial. O meu time, o time que construiu e mantém esses projetos, esses produtos, são puramente técnicos, desenvolvedores e é uma família. Com um cara como você que é super humano. A gente se relaciona, pra vocês terem uma ideia, todo mundo o meu time tem gente do Paraná, gente do Canadá, gente de... Não tem ninguém que mora... A gente não se encontra presencialmente e nós temos uma sala de descompressão. Todo mundo sai para fazer seu trabalho, não sei o quê. Quando, eu preciso espairecer, entra naquela sala, aí a gente vê que o cara entrou, porque no Teams dá pra ver, né? Lógico. Você vê, fulano entrou, ciclano entrou, vamos lá, vamos bater papo. Gente, que ideia genial. Vamos falar do Corinthians, vamos falar do Brasil, vamos falar do Neymar, a gente fala. Não é
De novo, gente, a distância não torna a gente menos humano. E as necessidades na distância são maiores. Às vezes você tá pé da vida com um negócio que você não consegue resolver, você bate um papo com o cara, falando de outra coisa, vem um insight. Puta, é mesmo, vou tentar fazer isso. E consegue. Entendeu? Mas a gente tem que falar de Muito tecnologia em bom. algum momento. É legal que assim, ó, você está falando de humano, aí você, uma pessoa que fez tecnologia, e aí você deve ter uma equipe, eu não sei, pelo que você falou, eu sei que não é o fórum aqui, mas super técnico, eu não sei o quanto... Totalmente técnico. E você, não sei o quanto deve ser o choque de ter alguém como você, tão humano, liderando, falando de IA, desenvolvendo produto, sendo designer, com uma equipe que deve ser super técnica, né? Não sei, mas isso aí é um papo para outro Muito momento, legal, mas... tem razão. Mas O que eu vi aqui, sabe, nessa conversa, prestando atenção em você e contando, é sobre legado, sabe? Uma liderança com legado. Pela história que você conta, a gente estava conversando aqui, quem é você sem o seu crachá, né? Eu tenho certeza que hoje eu sou a Michele Torres, eu não sou a Michele mais da Vivo, a Michele só do Ligo Flow, eu sou a Michele... As pessoas não... Sou a Michele Torres, eu acho que as pessoas me conhecem assim como a Andrea, e eu vi o Márcio Vitali. Eu não vi o Márcio da Taking, o Márcio da Impact, né? O Márcio Impacta, perdão. O Márcio, você já falou de eu estar ensinando ponto ponto, tem tanta coisa que você contou aqui. O Márcio Vitali, por onde eu passei na vida. Vários sonhos, realizando uma série de... Em 5 anos realizou coisas que você não imaginaria, e um brilho nos olhos. E que a gente consiga levar esse humano nesse período, assim, nesse momento de tanta tecnologia, porque eu acho que a tecnologia, a gente fala muito sobre isso, ela distancia só se a gente quiser, porque ela também pode aproximar. Sim. Né? Concordo. Sim. Então eu vejo uma junção de uma pessoa que é de tecnologia, mas que ela usa a tecnologia para aproximar pessoas. Então isso foi fundamental. Foi. Esse bate-papo. Fantástico, muito bom. E um aprendizado para vocês do Flow também, que a gente é humano, precisa entender que a gente está no meio de tecnologia, a tecnologia é o meio, não dá para fugir. Não dá para fugir, a gente tem que saber conviver, mas que a gente não perca a essência. A cultura, quando você falou de cultura, a gente fala também de valores. Os valores, né? Porque estão muito... E essa relação humana, Exatamente, essa que envolve a relação humana. Né? Maravilhoso. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigada. Foi maravilhoso receber você aqui no Ligo Flow. Nós adoramos. Prazer. Espero que as pessoas em casa também tenham curtido, tenham gostado. Acompanhe a gente no canal e curte os nossos vídeos, todos os nossos encontros, que a gente sempre vai trazer algo, um papo assim gostoso como foi esse, que para mim, pessoalmente, falar de relação humana, networking, tecnologia, não tem, acho que é o futuro que todo mundo quer caminhar, e sempre tendo junto conhecimento. Não é só o futuro, é o presente. A gente faz isso o tempo todo. O tempo todo. É que a gente não percebe. A nossa vida é muito louca e a gente não percebe. Ai, Liguem muito o bom. Flow aqui, que a gente ligou aqui com o Márcio. Isso aí. Obrigado. Obrigada. Obrigado a Foi vocês. ótimo.